today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas relacionadas à ótica, né? Nessa videoaula eu quero voltar a falar com vocês a respeito de um fenômeno óptico, né? Eu quero falar especificamente a respeito do fenômeno da refração. Nós já estudamos alguns fenômenos ópticos, nós já estudamos o fenômeno da reflexão da luz, nós já estudamos de uma forma bem rápida também o fenômeno da absorção da luz. Agora nós precisamos entender o que é o fenômeno da refração da luz, tá? Para a gente estudar a refração da luz, para a gente entender a refração da luz, nós precisamos entender que essa luz ela vai se propagar por diferentes meios. Então nós vamos estudar essa propagação da luz em meios homogêneos, em meios transparentes e em meios que nós chamamos de meios isótropos, tá? E é importante a gente falar que todos esses meios são meios que nós chamamos de refringentes. A gente vai entender essa palavra daqui a pouco, tá? Então, falando um pouco sobre o fenômeno da refração da luz, o fenômeno da refração da luz ele é diferente do fenômeno da reflexão da luz. A reflexão da luz é aquele fenômeno óptico no qual a luz sai de um determinado meio, incide em uma determinada superfície de separação e retorna ao meio de origem. O fenômeno da refração da luz, não. A refração da luz ela acontece quando um raio de luz sai de um determinado meio, incide sobre uma superfície de separação e atravessa essa superfície de separação mudando de meio. Tá? E esses meios eles podem ser homogêneos, transparentes e isótropos, é isso que a gente vai levar em consideração. Então, primeiro, o que é um meio homogêneo? Nós vamos considerar um meio como sendo homogêneo quando todos os pontos do meio apresentarem as mesmas propriedades físicas. E isso é o que nós definimos como sendo um meio homogêneo. O que nós definimos como sendo um meio transparente? Um meio transparente é aquele meio no qual nós podemos visualizar nitidamente os objetos através dele. E nós vamos chamar de meio isótropo aquele meio no qual a velocidade da luz é a mesma em qualquer ponto desse meio. Então, em qualquer ponto que você analisar a velocidade da luz, ela vai ser sempre a mesma naquele meio. Beleza? Outra coisa que a gente precisa entender com relação ao fenômeno da refração é o seguinte, é que na refração da luz, ela pode ocorrer mudanças na direção de propagação e pode ocorrer também uma mudança na velocidade de propagação. O que faz com que a direção e a velocidade de propagação mude? O que vai fazer isso é justamente a refringência do meio. E isso está muito relacionado com o índice de refração do meio. Quando um raio de luz passa de um meio mais para um meio menos refringente ou do meio menos para o mais refringente. Tá? E isso pode fazer com que o raio de luz sofra uma alteração na direção de propagação e uma alteração na velocidade de propagação. Então, por exemplo, se um raio de luz incidir formando um ângulo de 90 graus com a superfície, esse raio de luz ele vai refratar sem sofrer desvio. Ou seja, ele vai refratar com um ângulo de 90 graus. Mas ele pode ter a sua velocidade aumentada ou diminuída. O que vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua é justamente esse índice de refração. Se um raio de luz incidir de forma inclinada com a minha superfície, esse raio de luz ele vai sofrer uma refração, né? Ele pode se aproximar ou se afastar da reta normal, isso vai depender do índice de refração do meio 2, certo? Mas ele vai sofrer uma alteração, tanto na velocidade quanto na direção de propagação. E é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar, mas antes disso nós precisamos entender, né, esse fenômeno da refração de forma geométrica, beleza? Pessoal, então vamos entender o que é o fenômeno da refração, levando em consideração toda a geometria que envolve esse fenômeno, toda a relação com os raios de luz incidente, raios de luz refratado, raio de luz refletido. É o seguinte, quando a gente estudou o fenômeno da reflexão, quando eu falei a respeito dos fenômenos ópticos para vocês, em uma videoaula, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né, eu falei para vocês que esses fenômenos ópticos da reflexão, da refração e da absorção, eles nunca acontecem de forma isolada, ou seja, se está acontecendo reflexão, está acontecendo absorção, se está acontecendo refração, também está acontecendo reflexão, né? Então, automaticamente, no fenômeno da refração, eu tenho reflexão,
absorção e refração acontecendo. É lógico que nós vamos levar em consideração só o que tiver acontecendo na sua maior parte. Beleza? Então vamos analisar essa figura aqui. Ó. Quando eu olho para essa figura aqui, o que eu estou vendo? Aqui eu tenho os elementos que compõem os raios de luz num dióptro plano, né, qualquer. Beleza? Então esse conjunto que nós chamamos de raio de luz incidente, raio de luz refratado, raio de luz refletido, reta normal, meio 1, meio 2, superfície, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, ângulo de refração e desvio, nós chamamos isso tudo de dióptro. Tá? O que é esse dióptro? É o conjunto formado pelos dois meios, né? E onde nós vamos levar em consideração todos os raios que estejam incidindo sobre esse meio. Então, ou seja, o que eu tenho aqui? Esse S representa a superfície de separação do meio 1 do meio 2. O RI representa o raio de luz incidente. O N, que é sempre perpendicular à superfície, representa a minha reta normal. Esse RR' representa uma parcela do raio de luz incidente que foi refletido. Esse RR representa uma parcela do raio de luz incidente que foi refratado, ou seja, que mudou de superfície. Esse I representa o ângulo de incidência. R' representa o ângulo de reflexão, que é sempre igual ao ângulo de incidência, de acordo com as leis da reflexão, que nós já estudamos. Esse Rzinho aqui embaixo, sem a linha, representa o ângulo de refração, tá? Que pode ser maior ou menor, vai depender dos índices de refração do meio 1 e do meio 2. E esse Dzinho aqui representa o ângulo de desvio, tá? Ou seja, representa o quanto raio de luz foi desviado. Então, para a gente entender o fenômeno da refração, a gente vai ter sempre que levar em consideração. E o mais importante, pelo amor de Deus, não esqueça isso. Toda refração ela vai vir sempre acompanhada de uma pequena reflexão. Você pode não considerar a reflexão, mas vai ocorrer pelo menos uma pequena reflexão, uma parcela desse raio de luz vai ser. Beleza? Pessoal, então vamos finalizar essa nossa primeira videoaula a respeito de refração da luz, falando sobre o índice de refração absoluto e o índice de refração relativo, que é muito importante, que é onde começa a ter uma aplicação matemática relacionada a esses conceitos. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a luz branca ela é composta de infinitas cores. E essas infinitas cores nós podemos simplificá-las, né? Nós podemos resumir essas infinitas cores em 7 cores monocromáticas que são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores que compõem a nossa luz branca. E cada uma dessas 7 cores monocromáticas, elas possuem no vácuo uma determinada velocidade de propagação. E no vácuo, essa velocidade de propagação ela é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou seja, em 1 segundo, essas cores elas conseguem andar 300 milhões de metros. Então essa é a velocidade da luz no vácuo. Tanto para a luz branca, que é a junção de todas as cores, ou cada uma dessas cores separadas. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que quando a luz se propaga no vácuo, por exemplo, o vácuo ele não oferece nenhuma dificuldade para a luz se propagar. Ele não oferece nenhuma resistência à propagação da luz. Mas quando a luz sai do vácuo e entra em um determinado meio, que não seja o vácuo, esse meio ele vai oferecer à luz uma dificuldade na sua propagação. E como consequência, o que acontece? A velocidade da luz diminui. Isso vai fazer, por exemplo, que um raio de luz que incidir de forma oblíqua vai aproximar da reta normal, certo? Se ele incidir de forma perpendicular à superfície, se ele incidir formando um ângulo de 90 graus com a superfície, ele não vai sofrer desvio, mas a sua velocidade de propagação sempre vai diminuir. Então, quando a gente trata, por exemplo, dessas 7 cores, cada uma dessas 7 cores, elas apresentam uma determinada velocidade de propagação. Beleza? Então, por exemplo, quando a luz sai do vácuo e entra no vidro, por exemplo, o vidro vai oferecer uma dificuldade na propagação dessas luzes, né? E como consequência, vai haver uma diminuição na velocidade de propagação. O que vai acontecer então? O que a gente pode dizer? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um raio de luz, que é composto da luz vermelha mais a luz violeta. Quando esse raio de luz sai do meio 1
incide em uma superfície de separação e passa para um meio 2, o que acontece? O meio 2 ele vai oferecer uma dificuldade na propagação desse raio de luz, certo? Só que como cada uma dessas cores apresenta uma velocidade diferente, o que vai acontecer? Essas cores elas vão se separar, tá? Vai haver uma separação entre essas cores. E aquela que tiver uma menor velocidade nesse meio, maior vai ser o desvio. Então o que vai acontecer? Como a luz vermelha ela apresenta uma velocidade de propagação maior que a luz violeta, o desvio da luz vermelha é menor do que o da luz violeta. Beleza? Isso é o que o índice de refração faz. A gente vai ver isso especificamente, o desvio que esses raios de luz sofrem, numa próxima videoaula, quando eu for falar a respeito de prisma, que aí fica mais fácil da gente entender. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, que cada uma dessas cores, cada uma dessas luzes, elas vão apresentar uma determinada velocidade de propagação em um determinado meio. E essa velocidade de propagação no meio vai fazer com que esses raios de luz sofram um maior ou um menor desvio. O que tiver maior velocidade vai ter um menor desvio, e o que tiver menor velocidade vai ter um maior desvio. E em função disso, o que a gente pode definir? A gente pode definir o conceito de um índice de refração. Tá? O que é um índice de refração do meio? O que é essa refringência do meio que eu falei anteriormente? O índice de refração absoluto de um determinado meio, tá? Que a gente chama de meio refringente, ele é um número adimensional e ele está associado à dificuldade que a luz tem em se propagar através desse meio. Então, quanto maior for o índice de refração absoluto, quanto maior for a refringência desse meio, menor vai ser a velocidade de propagação da luz. Beleza? E nós podemos definir esse índice de refração absoluto através de uma equação bem simples, tá? Que é uma razão. Então, o índice de refração nós vamos definir como sendo N, que é igual a C sobre V. O N representa o índice de refração absoluto do meio, o C representa a velocidade de propagação da luz no vácuo, e o V representa a velocidade de propagação da luz no meio. O que essa equação está me falando? Ela está me falando o seguinte, que o índice de refração absoluto ele é inversamente proporcional à velocidade. O que isso significa? Que quanto maior for o índice de refração absoluto, menor vai ser a velocidade de propagação da luz nesse meio. Tá? Então, em função disso, nós definimos esse conceito de índice de refração absoluto ou a refringência do meio. Beleza? Pessoal, então se o índice de refração absoluto está relacionado com o índice de refração da luz em um determinado meio, beleza? Ou seja, está relacionado à dificuldade que a luz tem em se propagar por um determinado meio, o que é um índice de refração relativo? O índice de refração relativo é quando eu faço a razão entre os índices de refração absoluto do meio 2 pelo meio 1, por exemplo. Então eu vou ter dois meios, certo? Tem aqui o meio 1 e aqui eu tenho o meio 2. O meio 1 vai apresentar um índice de refração absoluto, assim como o meio 2. O índice de refração relativo é a razão entre o índice de refração do meio 2, nós vamos chamar de N2, certo? Pelo índice de refração no meio 1, nós vamos chamar de N1. Então, esse índice de refração relativo, nós vamos definir como sendo o quê? Índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1 é N2 sobre N1. Então, essa equação é a equação que nós utilizamos para determinar o índice de refração relativo entre os dois meios. Em função disso, então, por exemplo, se eu tenho dois meios, né? Se eu tenho dois índices de refração, N2 e N1, eu posso estabelecer, então, uma relação matemática que me permite determinar a velocidade de propagação da luz no meio 1 e a velocidade de propagação no meio 2, utilizando essa relação de N2 sobre N1. Beleza? Utilizando essa relação dos índices de refração absolutos do meio 2 e do meio 1. Como que eu vou fazer isso? Então presta atenção. Você tem aqui o índice de refração N1. O índice de refração absoluto do meio 1 é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade de propagação no meio 1.
A mesma coisa eu vou fazer para o meio 2. O índice de refração absoluto no meio 2 é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade de propagação da luz no meio 2. Beleza? Se eu isolar o C em cada uma dessas equações, o que eu vou ter? Que C é igual a N1 vezes V1. Posso fazer a mesma coisa para o índice de refração do meio 2. Então vai ser C, que é igual a N2 vezes V2. O C é igual. Então o que eu posso fazer? Eu posso igualar esses dois Cs. Então o que eu tenho? Que N1 vezes V1 é igual a N2 vezes V2. Essa equação é a que me permite estabelecer, encontrar a velocidade de propagação no meio 1 e no meio 2 da luz considerada. Isso partindo de quem? Da relação do índice de refração no meio 2 em relação ao meio 1. Beleza? E uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender dentro do fenômeno da refração é o seguinte, que no fenômeno da refração, a frequência da luz, ela nunca vai alterar. Beleza? Agora, a velocidade e o comprimento de onda sempre vão variar. Então, presta bastante atenção nisso. No fenômeno da refração da luz, a frequência da luz monocromática não se altera, mas a velocidade e o comprimento de onda variam. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte do nosso estudo sobre refração e a gente volta então numa próxima aula para a gente definir a decomposição da luz branca, as leis da refração, entre outros assuntos. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! You now